Ora, neste exercício 118, nós temos que fazer uma pirâmide hexagonal regular e, segundo os dados do problema, a base dessa pirâmide hexagonal existe num plano que é um plano vertical esse que contém o ponto origem das coordenadas, que é o ponto 000 aqui. Dão-nos o ponto A, eu estou também aqui a trabalhar com metade das coordenadas, dão-nos o ponto A com 5 de abscissa e com 10 centímetros de cota. E dizem-nos que este ponto A existe uma reta S do beta 1,3, reta essa que também vai ter uma das diagonais maiores desta base. Então o ponto A, se pertence a uma reta do beta 1,3, se tem 10 de cota, A1 tem que ter 10 de afastamento, ou seja, o A tem que pertencer ao beta 1,3. Então cá está, o ponto A, afastamento igual à cota. Se eu agora desenhasse a reta S, ela tem que ter a mesma amplitude para o mesmo lado, vai ser uma reta oblíqua passante, aqui com as mesmas inclinações para pertencer ao beta 1,3 e também para pertencer ao plano, que é um plano vertical gama que eu aqui desenhei, onde ela vai existir também, tal como o ponto A. Ora, cá está, S1 coincidente com o H do gama. Reparem que a reta S é uma reta passante oblíqua e ela vai ter, cá está, o F ao seu traço frontal, F2 de S, coincidente com o local onde também a reta vai furar o chão, ou seja, onde ela vai encontrar o plano horizontal, H1 de S. Ok? Isto daria também aqui H2 de S, coincidente com F1 de S. Não esqueçamos que temos aqui uma reta, volto a dizer, do beta 1,3. E agora vamos desenhar o hexágono a partir deste ponto A e da distância que ele vai ter para o centro. Não se esqueçam que o hexágono, se é um polígono regular, a distância que vai ter este ponto A para o seu centro, o raio é igual ao lado. Então vamos rebater o ponto A. Eu vou rebater aqui para a direita para encontrarmos o A rebatido. Ora, cá está. Como vimos, vamos buscar a porta, a nossa porta que está aberta, com o ponto A aqui, e fechamos a porta. Vamos ficar aqui com X coincidente com o nosso H de θ 3, ou H de θ rebatido. O nosso F de gama aqui está F de gama 3 coincidente, que é aqui o eixo do nosso rebatimento. Então cá está. A reta S, ela passou a estar aqui, foi atrás do ponto A e continua a furar o chão aqui. Então aqui vai estar o nosso, uma das diagonais do nosso hexágono. Eu a partir daqui sei que a distância do A3 até ao centro é igual àquilo que é o lado do hexágono que nos é dado no exercício. Então cá está. Como a distância entre o ponto A e o centro é igual ao lado, e essa distância, a aresta das bases era 5 cm, eu tenho duas hipóteses. Esses 5 cm são marcados na reta S rebatida para aqui ou para ali. Mas dizem-nos que o centro, o ponto central do hexágono, encontra-se mais próximo da parede do que o ponto A. Ou seja, qual é o ponto que, visto aqui de lado, está mais afastado da parede? É o A. Então o O tem que ficar mais próximo. Então eu não vou colocar o O3 aqui, centro do hexágono, mas vou sim colocá-lo aqui. Porquê? Porque o afastamento do O fica menor do que o ponto A, que vai agora ser aqui colocado. E eu, a partir daqui do ponto O, já vou desenhar a circunferência. Circunferência é essa, que agora me vai permitir desenhar os pontos. Peço desculpa. A minha borracha é muito má e não me permitiu apagar aqui como deve ser. De qualquer maneira, reparem, o hexágono, eu coloco aqui até ao centro, encontro mais dois pontos no meu hexágono, na diagonal maior, e aqui uma das diagonais maiores, encontro aqui os outros dois pontos do hexágono. Ora, unidos os pontos, temos o hexágono visto de lado, e ou para baixo ou para cima eu poderei dar nomes aos pontos. Posso ter aqui, por exemplo, o B3, aqui o C3, o D3, o E3 e o F3, que agora vou contra-rebater colocando no plano que é o nosso plano vertical, onde está o hexágono colocado. Então reparem que a partir dos A, B, C, D, E e F3 tracei perpendicular ao traço frontal linhas da cota dos pontos e aqui trouxe até à linha X
os afastamentos que eu agora vou buscar um a um para colocar em cima do traço horizontal do plano onde o hexágono efetivamente está. Estou aqui a contra-rebater. Reparem o ponto F, veio até aqui, afastamento do F, vem até aqui, temos aqui F1. Isto vai ser feito para todos os pontos. Está aqui o F1. Onde está a cota do F? Eu vou, nesta abscissa, encontrar do F3 aqui o seu lugar final, ou seja, a cota do F nesta abscissa, que foi aqui trazida. Então, o F2 tem obrigatoriamente que estar aqui na sua posição de cota. Vou fazer isto para todos os pontos, ou seja, trazer afastamentos para cima do traço H de gama que aqui tenho e depois colocar as cotas no seu devido lugar. Então, cá está. Nós já passámos todos os pontos para a sua medida de afastamento, trazido que foi daqui, cotas no seu respectivo lugar. E agora vamos unir o ABC D2, F2 e aqui a mesma coisa em baixo. Eu vou obter aqui um hexágono que está efetivamente compreendido entre o F e o C1, aqui, F1 até ao C1, aqui, é esta linha mais forte, e aqui eu vou, e já vou explicar porque é que eu vou aqui já fazer a forte e carregar aqui todas as marcações das minhas arestas da base, é que o vértice vai ter um afastamento mais pequeno do que vai ser o afastamento do ponto A da base. Ou seja, o enunciado diz-nos que o vértice está mais próximo da parede do que, neste caso, o vértice A, que está exatamente nesta medida de afastamento. Então, eu vou ter que encontrar o centro da minha peça, que é o ponto O, e vou trazer também o centro O para o seu lugar final, porque é a partir do centro que eu vou marcar o eixo do sólido. Ou seja, onde é que se encontra o 2 e onde é que se encontra o 1. Então cá está. Temos aqui o ponto O3 no centro do meu hexágono, trazido para aqui, contra-rebatido. Temos aqui, muito importante, o O1, centro do que é o nosso hexágono da base. Eu vou puxar para cima. E reparem O3 aqui. Então a cota estará aqui. O2, neste lugar. Reparem, a abscissa do O, trazida cá de baixo. Porque é que a cota é esta? Porque a cota do O3, visto do lado rebatido, está na mesma altura do que está contra-rebatido. Ou seja, as cotas não são alteradas quando estamos a fazer um rebatimento para a parede do plano, que é o plano vertical. A medida do eixo, reparem, que tipo de reta é a nossa reta eixo? A reta eixo do sólido, que é esta reta aqui, eixo do sólido, em 2, ela é paralela à projeção à nossa linha X. Então, tenho que verificar 90 graus entre o O1 e a minha base. Porquê? Porque é uma pirâmide regular. Então, o nosso eixo em 1 é que vai ter a verdadeira distância entre o ponto O e o vértice. Então, vou marcar aqui uma perpendicular a partir do O1, a partir de 90 graus, a partir do traço H, gama, que é onde está o nosso hexágono da base. Então, eu vou ter aqui o nosso eixo 1, ou seja, a projeção 1 do eixo do nosso sólido. Como esta reta eixo é uma reta de nível, retas de nível, a verdadeira grandeza delas, as distâncias que têm entre pontos, é verificada quando olhamos de cima para baixo, ou seja, na projeção 1. Então, qual é a distância que nos dá para o exercício entre o vértice da pirâmide e o seu centro, ou seja, a altura que a pirâmide tem? A pirâmide tem 12 de altura. Então, como eu aqui estou a reduzir metade das distâncias, a distância que vai entre o O e no eixo 1, o seu vértice tem que ser aqui igual a 6, que corresponde a 12 na realidade, 12 cm de altura. Então, reparem, estão aqui os 6, 12 cm de altura e nesta abscissa, em cima do eixo 2, vai estar V2. O
que é que nós vamos ter agora que fazer? Vamos ter que unir o V a todos os pontos da base para encontrarmos as arestas da nossa pirâmide. Então reparem, a primeira coisa que eu faço numa pirâmide é uno o vértice ao ponto mais em baixo, ao ponto mais alto, aqui ao ponto mais afastado, ao ponto mais próximo da parede. Tenho o contorno aparente da minha pirâmide em 1, tenho o contorno aparente da minha pirâmide em 2. Agora vamos ver em 1 se o ponto A é ou não é um ponto cuja cota é mais elevada do que os outros. Então, se o A tem cota aqui, alta, mais alta do que estes pontos aqui, quer dizer que o A, visto de cima, vê-se. Então, eu vou unir do A ao V com uma linha que é continuada. É uma linha a cheio. Esta aresta é visível. Reparem, vamos ver que o ponto E, que vem a seguir, está mais próximo do chão. Então, visto de cima, esta aresta é invisível. Será atracejado, que a temos que marcar. O ponto B é o mais alto, visto de cima, então, se é o mais alto, esta aresta é visível até ao vértice. O D é um ponto que está aqui marcado D2, veio daqui D, faltava marcar aqui D2, é um ponto que tem uma medida de cota mais abaixo do que é a posição central do nosso hexágono, ou seja, ela vai ficar também, esta aresta, invisível para quem olhar o sólido de cima. Então, esta é da parte que diz respeito à projeção 1 da nossa pirâmide, as suas marcações em linhas e arestas visíveis e invisíveis. O que é que fazemos aqui? Vemos quais pontos têm maior afastamento. Os pontos que têm maior afastamento são os que se vêem primeiro em projeção na parede. Porquê? Porque estão mais próximos do observador. É o ponto F, reparem, e o ponto A. F e A até V vão ser visíveis. Quando unirmos o D e o C ao vértice, será atracejado. Ora, cá está atracejado CVDV. Reparem porquê? D e C são pontos que estão mais próximos da parede, logo quem vê de frente, estas arestas são invisíveis ao observador. Ficaria assim a resolução do exercício 118 que foi proposto nas aulas anteriores.